Viemos até Porto Vitória para saber um pouco mais sobre uma história, no mínimo, intrigante. Será que o corpo de Adolf Hitler está sepultado aqui? Esse é o tema do Conta Pra Mari dessa semana. Oferecimento: Engemas Engenharia, Jeans Story, a moda sustentável, e Clínica Femina. Programa Conta Pra Mari, com o apoio de... Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Tecnologia e amor pelos pets fazem da clínica Sigla e Narciso referência na região. O espaço oferece banho e tosa, além de cirurgias, internamento, vacinação e hemograma animal. Sigla e Narciso é veterinária e atende em São Cristóvão há 12 anos. A Crivita é o primeiro centro de vacinas da região, um espaço moderno e inovador no coração de Porto União. Na clínica você encontra vacinas do calendário do Ministério da Saúde, além de uma cartela ampla de outros imunizantes. Crivita é sinônimo de segurança e qualidade em vacinação. Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. A cidade que tem uma cachoeira como cartão postal também esconde um enigma. Porto Vitória poderia ser palco para o sepultamento de Adolf Hitler. Algumas versões narram e confirmam essa narrativa. Mas será? É isso que a gente veio descobrir. A cidade, que tem pouco mais de 4.000 moradores, já foi distrito de União da Vitória e nasceu como município em 1964. Quando completou 56 anos, ganhou de presente um lançamento inédito. O padre Emílio Bortolini, então pároco local, gravou 56 canções e 3 DVDs. O álbum, Da Cachoeira ao Céu, fala de uma cidade linda, cheia de belezas e histórias. O pré-histórico Megatério, por exemplo, é uma dessas histórias, mas isso é tema de um próximo programa. Hoje, viemos atrás de uma informação menos comentada, mas muito interessante. A gente precisou recorrer de novo ao livro Segredos Revelados, do amigo Luciomar Urich. Já citamos a obra lá na matéria do túnel entre os colégios São José e Santos Anjos, lembra? O livro diz que teria sido em Porto Vitória que Adolf Hitler teria sido sepultado. Será mesmo? Adolf Hitler foi um político alemão que serviu como líder do Partido Nazista entre 1934 e 1945. Como ditador do Reich alemão, foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto. Ele nasceu em abril de 1889 e, segundo a história, teria se suicidado com um tiro na cabeça também em abril, mas do ano de 1945. Essa é a versão mais propagada, mas o que aconteceu a partir daquele dia virou um mistério que durou décadas. Uma das inúmeras teorias é de que ele tenha escapado para o Brasil. Porto Vitória, por ser uma cidade alemã, poderia ter sido sua escolha. Existem pessoas que falam alguma coisa sobre essa história de ele ter andado por aqui e ser sepultado na nossa cidade, porém
Até tem um funcionário nosso da prefeitura aqui, um motorista, que conta um pouco mais sobre essa história. Ele sabe mais detalhes. Sabe mais detalhes. Há pessoas que falam até que sabem onde ele está sepultado, né? Tem pessoas tem que mostram. Que mostra, mas a gente foi dar uma olhada e não encontramos nada. Não encontramos assim, porque até então, mesmo que tenha sido, que aconteceu esse fato, não vai estar marcado pelo nome dele, porque tipo assim, se ele foi enterrado como indigente, vai ser muito complicado tentar achar esse túmulo. Durante a minha marcação, enfim, da entrevista aqui com o pessoal, eu percebi que alguns não gostam muito de tocar nesse assunto, claro, pelo fato do personagem que nós estamos falando, do que ele causou. Mas eu pergunto para a professora aqui, para a secretária, já veio pessoas interessadas de outras cidades, ou enfim, então, tentar descobrir alguma coisa? Até então eu não tenho conhecimento sobre ninguém ter vindo atrás disso. Não existe um relato de alguém que tenha vindo procurar essa história. E a senhora, pessoalmente, o que acha dessa história? Eu acho bem interessante, porém a gente tem que tomar cuidado porque é uma história assim fictícia, né? É uma lenda, é uma história fantasiosa, né? Tem que tomar muito cuidado quando vai falar sobre ela também, né? O coordenador da educação acredita que aonde há fumaça, há fogo. E ele até entende por que Hitler teria escolhido Porto Vitória como destino. Porto Vitória seria uma cidade que não levantaria suspeitas, né? É uma cidade que ninguém jamais procuraria. Ninguém sairia, por exemplo, da Inglaterra, né, para procurar em Porto Vitória, no cemitério, né, Sim. um indigente enterrado. Então é muito difícil descobrir. E seria a cidade perfeita, né, com poucos moradores, tranquila, na época era pequena, né, na época nem emancipada, a cidade não era ainda, Exato. era um distrito de União da Vitória. Então era tudo muito camuflado. E para chegar a Porto Vitória, acesso era muito difícil. Então, talvez para a época eles pensavam, né, se fosse verdade, que seria o local perfeito. O cemitério luterano aqui em Porto Vitória é o mais antigo do município. Nós viemos aqui em busca do túmulo de Hitler, mas aqui não encontramos nada. No cemitério do centro da cidade, encontramos o que poderia ser o túmulo de Hitler. Se a gente se basear nas histórias que rondam o sepultamento dele. Eles chegariam na cidade à noite, com chuva, num dia que chovia muito, estacionaram o carro no portão do cemitério, abriram os portões do cemitério, então tudo indica que seria o portão grande, e foram aonde a luz do carro iluminava, com auxílio de lanternas, e os dois rapazes abriram, né, a sepultura para fazer o enterro do então chamado Hitler, né, segundo eles. E seria aqui, talvez, essa sepultura? Isso. E segundo a crença popular, né, que os populares aqui da cidade dizem, que nessa sepultura, por ter indicação de uma árvore, né, e não ter nenhuma indicação no próprio túmulo, poderia ser, então, né, o túmulo de Hitler. Lembrando que aqui está também o corpo do fundador da cidade. Isso, aqui está o corpo do Reinaldo Gaibler, né? A primeira escola que teve aqui na cidade foi dele também. Viemos até este recanto de propriedade do senhor Ivo Bauman. Ele conhece muito a região e sabe outros detalhes dessa história toda. No fundo tem um fundamento, porque se é que ele fugiu, né, depois da guerra ou na época da guerra, ele ia fugir para o lado que os europeus, né, que os conterrâneos dele, né, os alemães, né, vieram para o Brasil, para a América, né. Então jamais ele ia fugir para o lado oposto, né, para os judeus que queriam o sangue dele, né, vamos falar assim, né. Sim. Né? E então, baseado nessas explicações, né, me chamou a atenção. E como os europeus, os alemães, os italianos e ucranianos vieram para a América, segundo essa versão, né, ele se misturou, vamos falar assim, né, entre o povo, né, e veio para esse local onde ele estaria com certeza bem mais protegido, né, dentre os europeus, né. Mas aqui, seu Ivo, o senhor já chegou a encontrar elementos que levassem o senhor a acreditar nessa história ou desacreditar nessa história? Pois eu não sei até que ponto, né,
Porque eu te conto uma versão que eu trabalhei na Argentina nos anos 90 e conversei com um empresário já falecido, o seu Andrés Goldak, era um empresário argentino já de idade na época. Então existem várias versões, né? A Argentina também tem uma versão que ele veio para a Argentina, como os europeus, né, vieram para a nossa região, também vieram para a Argentina. No Paraguai existe uma versão também dele, né? São muitas versões, né? Na Venezuela também, né, existe uma versão, né? E a versão russa, da Rússia, na época, uma versão da Rússia, que ele foi preso pelos soldados russos e foi morto e foi arrastado por toda a Berlim. Diz que mancharam todas as ruas de Berlim, foi manchado em sangue, em vingança àquilo que ele fez. É mais uma história também. Essa é uma versão russa. E existem as versões, né, que ele, quando ele viu a carreira perdida, né, que ele fugiu, e que ele tinha vários sósias também, né, semelhante a ele, quando ele via uma situação, assim, uma situação perigosa para o lado dele, ele mandava um sósia. Se ocorresse algo mais grave, né, morreria um sósia dele, né? Diz que ele teve 6 ou 7, 8 sósias, todos eles semelhantes a ele, né? Nós fizemos uma janta aqui para uma banda musical da Alemanha, né? Trachtenverein, né? Uma banda alemã que se apresentou em Porto União também no Cine Ópera. E aí eu consegui assim, mudar assim, o roteiro, né, deles, que se apresentaram aqui no Salão de Mola. Já uns 6, 7 anos, né? E essa banda veio através de Canoinhas do seu Ike Bach e também através do Instituto Cultural, né? O Grünewald de Porto União, na pessoa do seu Hélio Weber, né? E então aí eu fiz uma janta para esse pessoal aqui. E aí um senhor mais de idade, né? Eu comentei, né? Eu entrei em conversa, né? Com relação ao Adolf Hitler, né? Tão falando, né? E aí esse senhor mais de idade que acompanhava aquela banda, ele me disse que para o governo alemão, né, tipo assim, é caso encerrado e ponto final, né? Mas a versão alemã que é passado na escola, né, para os alunos, que ele se suicidou, né, nesse bunker, né? Então, o que a Alemanha ensina, né, nas escolas, né, com relação a Adolf Hitler, né, que ele se suicidou. Mas aí vem essas outras questões, né, como a versão russa é uma versão. Sim, e nos várias. Estados Unidos é outra versão. E mais essa versão agora, Porto Vitória, entra nesse contexto, né? Para a professora Tânia, passar história através de gerações ajuda na construção de narrativas bem interessantes. Isso faz com que as pessoas passem a se identificarem como participantes da história local. Por exemplo, quando a gente fala Hugo Jäger, que foi o primeiro professor, o primeiro prefeito, então eles estão dentro da história, né? Estão relatados em livros, tudo. E eu disse, mas a sua história também pode, porque hoje você está aqui numa sala de aula, mas amanhã você pode ser um prefeito. Olha aí. Você pode fazer alguma coisa de destaque. Você está fazendo a tua história aqui. Você tem a tua escritura, a tua identidade, você tem teus documentos. Então você já está fazendo a história dentro da localidade. Sobre Hitler, pesquisou alguma coisa, prof? Não. Essa parte não pesquisei. E no seu sentimento, como eu conversei com os outros entrevistados, acha que essa história procede ou não? É como se diz, fantasiosa, mas ao mesmo tempo também curiosa, né? Muito? Uhum. Muito curiosa. Ela também é curiosa. A
autoridade de Porto Vitória não gosta muito de falar sobre este assunto. No mundo todo, o fantasma de Hitler ainda é um pesadelo para muita gente. E a sua história, no mínimo, instigante.